Salve, seja bem-vindo diretamente do Planalto Central do país, o coração do poder. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan, em Brasília. E falando de política, você sabe que a política mexe na sua vida. Define a casa que você mora, a escola do seu filho e a projeção do futuro. Por isso é importante, sim, falar de política. E nós estamos aqui comentando as entranhas, como se faz a política. Hoje, a deputada Paula Belmonte. Deputada Paula Belmonte foi deputada federal e agora é deputada distrital. Muito obrigado, deputada, por estar aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui, assim, uma felicidade mesmo, estar aqui com você nesse programa importante para Brasília e para o Brasil também, e você é uma referência no jornalismo e eu fico muito feliz de estar aqui. Me sinto honrada, até um pouco assim, envergonhada, vamos dizer assim. Que isso, eu que fico honrado com a sua presença aqui. A deputada Paula Belmonte, ela é muito atuante aqui no coração do poder, Brasília. Brasília não tem deputado estadual. Tem um deputado distrital, que é uma espécie de soma de vereador e deputado estadual, assim como governador, é uma espécie de prefeitão do Distrito Federal, prefeito de Brasília. A senhora se sente bem representando aqui Brasília, em Brasília? Então, estou muito feliz nesse lugar, sabe? Eu tenho aprendido muito exatamente estar próximo da população e como a gente faz a diferença, né? Eu tive a primeira experiência política como deputada federal, que nós tivemos várias discussões de âmbito federal, mas quando você vem aqui... Viveu lá no meio das feras, né? Vivia no meio das feras e foi um grande aprendizado. A política, eu gostei muito das suas palavras iniciais, dizendo que a política é transformadora, né? E quando foi criada essa política, ela foi exatamente com cuidado com a população. Então, nós não podemos ter preconceito com a política. O que nós precisamos é entender cada vez mais um pouco da política para acompanhar as pessoas que nós elegemos, que estamos aqui próximo, né, de uma eleição, e fazer com que a política e os representantes façam essa transformação. E eu, como deputada distrital, que a gente fala, né, que soma essas duas funções, tanto de vereador quanto deputado estadual, eu estou me sentindo muito feliz, porque eu percebo que eu estou muito mais próximo da população e começo a entender como verdadeiramente a máquina pública, secretarias age aqui na população, que é onde a população sente, né, Zé Maria? Onde a população percebe onde está a educação, onde está a saúde, onde está a segurança pública. É aqui eu estou me sentindo muito honrada. A deputada Paula Belmonte é citada aqui como possível governadora do Distrito Federal, disputar o voto em 2026. A política aqui é meio complexa, mas repete todas as nuances dos estados, né? Só que de uma forma mais reduzida. Eu fico impressionado porque a gestão aqui do Distrito Federal dá a impressão de parecer mais fácil, né? É menor, mais concentrado, com acesso fácil. Mas vamos lá, a educação era para ser a melhor. O que acontece que a educação de Brasília patina? O IDEB mostra isso. Primeiro dizer que Brasília estamos aí com quase 60 bilhões de reais de orçamento, muito maior do que muitos estados, né? E só na educação nós estamos falando de 11 bilhões de reais. Então, realmente, nós precisamos entender o que está acontecendo. Hoje, os professores ainda não são, vamos dizer, os professores que mais ganham no Brasil, mas já foram. Mas mesmo assim é um salário. Eu sinto, Zé Maria, que o que aconteceu hoje no Distrito Federal, para não estar respondendo, a falta realmente de manutenção, tanto de uma formação continuada aos professores, quanto a manutenção das nossas escolas. Hoje, por exemplo, nós temos aqui no Distrito Federal crianças que saem 1 hora, 2 horas, às vezes, da sua residência para chegar na escola. Né? Quem não conhece muito, nós temos aqui a capital federal, que é Brasília, e nós temos as cidades, que são as cidades administrativas. Né? Foi um quadrado formado ali no estado de Goiás, um pedaço de Minas Gerais. Então, o Distrito Federal, que nós estamos falando, que é Brasília, seria muito fácil de fazer uma gestão. Seria porque é concentrado, né? Nós estamos agora falando dos municípios de Minas, né? A quantidade de municípios que o governador precisa cuidar ali. Nós estamos falando de um quadradinho mesmo e que seria muito mais fácil de administrar. Mas hoje a gente percebe que falta creche. Hoje tem um dado falando que nós temos 41% das nossas crianças não têm acesso à creche. Nós temos aí crianças que saem, por exemplo, de São Sebastião, do Paranoá, eu estou colocando as cidades assim, são próximas, que vêm aqui para Açu estudar. Então, quer dizer, deixou de se investir em construção de creche e outros modelos. Eu vejo que a educação pública, ela
ela continua tendo que ser pública, importante para a população ter essa formação e esse acesso à educação, mas o que acontece hoje foi a falta de investimento mesmo na educação, e principalmente na educação fundamental. E método, né? A educação tem que ter método e continuidade. Deputada, nós temos aqui uma história complexa, né? Todo mundo acha que Brasília é vamos dizer, uma ilha da fantasia, que o dinheiro jorra aqui, não é bem assim. Nós temos problemas, a maior favela do Brasil, Sol Nascente. Eu indiquei um amigo meu jornalista que fez uma matéria lá, ele é de fora, e ficou impressionado com Sol Nascente. Nome lindo, mas uma região com dificuldade, não tem? Exatamente essa fala que você... Na realidade, o Sol Nascente foi o motivo que eu entrei na política, né? Eu tive, infelizmente, uma perda de um filho de 2 anos de idade e ele nasceu, quando ele nasceu exatamente com o sol nascendo. E quando eu conheci o Sol Nascente e vi realmente a realidade, né? Esgoto, céu aberto. Hoje, com certeza, está um pouco melhor, mas há 4 anos, 5 anos atrás, era uma situação assim, agora na chuva você vê, assim, casas sendo destruídas. O censo mostrou que é a maior favela É a maior favela da América Latina horizontal. Ganhou da Rocinha. Ganhou da Rocinha. Hoje nós temos ali quase 200 mil pessoas. E são 3 trechos. Eu conheço a última casa do Sol Nascente e o Sol Nascente foi um crescimento desorganizado e que hoje nós temos até dificuldade de colocar isso, que é importante. Eu sempre falo, quando eu falo de Brasília, eu falo de regularização de terras. Por quê? Porque nós, aqui em Brasília, mais da metade da região do Distrito Federal, 57% da região, ela não é regulamentada, ela não é regularizada, e isso acontece, o crescimento desordenado, e aí tem dificuldade de ônibus passar, a mobilidade, por exemplo, tem ruas que o ônibus não consegue fazer a curva, a questão do esgoto, do saneamento básico, de levar água para as pessoas. Pois é, são problemas de todas as cidades. Tem uma cidade, não sei se a senhora conhece, ali atrás da cidade do automóvel, da estrutural. A Chagas. A senhora conhece? Conheço. Ali perto também tem Estrutural e Santa Luzia. A Chagas eu até tive recentemente lá. Lá o pessoal vive com dificuldades extremas, né? Muito extrema, assim, eu fiquei muito impressionada. Recentemente, infelizmente, um menino morreu lá com 10 anos de idade. Eu tive lá naquela comunidade. É o garoto que desapareceu? Desapareceu, ficou 15 dias desaparecido e depois foi encontrado, infelizmente, sem vida. E, além desse caso ser um caso muito bárbaro, porque nós estamos falando de criança, o que se choca é que essa criança não estava em nenhum lugar registrado. Não estava na Secretaria de Saúde, não estava na Secretaria de Educação. Fazia 3 anos que ele não frequentava nenhuma escola. E ali a comunidade, quando eu fui visitar, eu perguntei para os pais, para os tios. Os pais, na realidade, estão presos, do José Miguel, João Miguel, e... Os tios, eu perguntei, e as crianças estão estudando? Não estão estudando. Então, assim, o Estado está muito longe ainda da nossa sociedade. As casas lá não têm infraestrutura nenhuma, né? Não, casa não tem nem parede. Ela é feita de madeirite, de lona, de aquela embalagem de leite que eles cortam e aquilo se veda. E essa é a realidade de muitas casas em Brasília. Agora, curiosidade, a poucos quilômetros do Palácio do Planalto. Nesse lugar, nós estamos falando de 8 quilômetros da Palácio do Planalto. 8 quilômetros do Palácio do Planalto. Então, esta é a Brasília que também carrega os problemas. Deputada, recentemente eu acompanhei a votação do programa Bolsa Família, o novo Bolsa Família. O Marcelo Aros, um deputado de Minas Gerais, que age muito na área social, ele pesquisou o mundo inteiro e eu acompanhei. E fiquei assustado ao saber que no mundo inteiro existem pessoas com problemas sociais. Em Londres tem problemas sociais, moradores de rua. Recentemente o prefeito teve dificuldades, que ele queria impedir, a senhora já teve experiência, já morou em Londres, né? Queria impedir as pessoas de ficarem nas ruas e foi vencido, não pôde. A diferença é a quantidade, né? E o tratamento, quer dizer, há que se ter sim uma ação social do governo.
Com certeza, Zé Maria. E é importante, assim, se nós pesquisarmos, e recentemente a gente fez essa pesquisa, inclusive lá no gabinete, aonde que se concentra as favelas do mundo? Aonde se concentra? Nós temos uma concentração muito grande aqui no Brasil, de favela, no México e na Índia. Dos moldes brasileiros, da forma com que eu estou falando e falo na capital federal, sem saneamento básico, com as pessoas morando mesmo em esgoto a céu aberto, com essas casas madeirites, elas não são em todos os lugares. Existem moradores de rua? Existem. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países. Suíça tem. Na Suíça, mas muitos desses moradores de rua, primeiro, é uma opção da pessoa, como foi dito, que você disse, tentou tirar, não se conseguiu pela opção da pessoa, e a pessoa ela tem vamos dizer, uma rede de apoio que ela pode aonde tomar banho, o governo propicia. É importante dizer, muitas pessoas têm preconceito de programas de assistência social. O que nós precisamos ter é o programa de assistência social com porta de entrada e porta de saída. Esses programas, eles têm que ser vinculados à profissionalização. O Marcelo Aro mesmo, nessa votação, do qual eu estava na Câmara Federal, ele tinha uma proposta exatamente que a pessoa, quando ela conseguia algum emprego, ela não perderia automaticamente o programa social e ela poderia retornar. Isso. E essa é uma insegurança. Tinha um tempo, né, de convivência entre os dois e tal. Um tempo de convivência. Hoje, aqui, vamos dizer aqui a nossa realidade do Distrito Federal, muitos empregos que são de garçom ou empregos de construção civil, as pessoas não querem carteira assinada. Por quê? Porque se elas conseguem a carteira assinada, elas perdem o programa social e elas não sabem se vão se manter no emprego. Então, isso também, essa assistência social, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande para que a pessoa possa querer e ter a ambição de entrar no mercado formal, do qual a gente hoje, infelizmente, nós temos ainda aqui no Distrito Federal, como você disse, uma Ilha da Fantasia, nós temos uma renda per capita muito alta, essa é uma realidade, nós temos os funcionários, servidores públicos, mas também temos pessoas assim... É a maior renda per capita maior renda do Brasil, mas a maior diferença social também. E nós precisamos... aquela velha história, né, do levantamento que mostra se um comeu 2 frangos, outro morreu de fome, a média é 1 frango. É 1 frango. 1 frango para cada um, né? E é muito triste, né, Zé Maria? Quando eu falo assim de Brasília, eu falo até com muita emoção, porque a gente olha assim, as pessoas que vieram para Brasília, elas vieram com uma esperança muito grande, né, de uma cidade ser construída. Realmente foi uma cidade muito audaciosa, né? Em 5 anos se construiu essa estrutura governamental. Cidade de Brasília é muito bonita, mas infelizmente nós temos a miséria também e numa proporção muito alta. A questão dos moradores de rua. Proporcionalmente falando, Brasília é a cidade que mais tem morador de rua. Proporcionalmente falando, com a sua população, é a cidade que tem mais morador. E também nós temos uma situação do qual precisamos refletir como sociedade e abraçar, é a questão, infelizmente, das drogas, né? Hoje nós temos aí algumas cracolândias no Distrito Federal. Nós temos aqui no setor comercial, aqui na rodoviária, mas nós temos em Ceilândia. E que vamos tratar essas pessoas? Né? Deputada, geralmente a esquerda acabou, vamos dizer, capturando esse debate social, esta ação social. A senhora não é de esquerda, né? Como é que é essa convivência? Por que é diferente o foco e a proposta de saída da situação, né? A gente vê que é diferente. E por que esse debate, a gente começa a conversar sobre isso, dá a impressão de ser um debate de esquerda? Olha, primeiro que, assim, eu vejo que a direita brasileira, ela vem se despertando, né? Essa direita brasileira, ela vem se despertando de um tempo para cá. E segundo, que nós não podemos... A política mais liberal que tem é exatamente o Bolsa Família. O Bolsa Família, você coloca direto dinheiro na sociedade. O que precisamos entender é Antigamente era a cesta básica. Era a cesta básica. E você coloca ali, a pessoa, ela fomenta o comércio, aquilo se reverte em tributos também. Pela base, pelo interior. Pela base. Uma grande ideia. Né? Então, o que nós não podemos aceitar é que cada vez mais hoje nós temos estados brasileiros que têm mais pessoas sendo assistidas com o Bolsa Família do que empregos formais. Por isso que nós defendemos muito
educação. Para quê? Para que a gente tenha uma base sólida na educação, que a gente possa ter mais cursos. Na minha época, eu estou com 51 anos, na minha época, nós tínhamos muito cursos profissionalizantes, que as crianças saíam do ensino médio já profissionalizadas, que já podendo estar no mercado de trabalho. Hoje nós não temos esse acesso a esses cursos profissionalizantes. Os jovens, a escola integral é algo que faz uma diferença imensa. Além de trazer a segurança alimentar, você traz para a criança, podendo ter acesso a artes, a esporte, a computação. Então, essa é a diferença que eu percebo muitas das vezes numa esquerda e numa direita, e que eu vejo que a direita ainda precisa se sensibilizar humanamente falando, com mais humanidade, é mostrar o seguinte, que os programas sociais, eles são importantes para a nossa sociedade. Nós não podemos ter preconceito porque alguém criou da esquerda, muito pelo contrário, mas fazer disso uma alavanca para que a gente possa trazer a prosperidade, evoluir. E o melhor programa social é emprego, nada melhor do que emprego. Nada mais do que a direita está dividida, deputada? A senhora está sentindo uma certo racha? O debate hoje nessa prefeitura de São Paulo, né, algumas pessoas elas trazem essa questão do Marçal, né, como uma divisão. Eu acredito e faço coro dessa fala de que a direita não pode ter dono. A direita ela tem que ser unida para que a gente possa mostrar para as pessoas valores e princípios. Não estou dizendo que as pessoas de esquerda não tenham valores e princípios, mas temos algumas posições. Então, nós não podemos nos dividir, muito pelo contrário. Eu vejo que o Brasil perde com essa divisão. Houve recentemente uma entrevista do José Dirceu, falando exatamente a respeito disso, né, que o problema da direita seria o Pablo Marçal e que ele não estaria correndo por fora, mas sim correndo por dentro. Então, isso é um alerta para nós, no sentido de nós estarmos aqui entendendo e valorizando quem defende os princípios da liberdade econômica, o princípio de uma educação de qualidade para as nossas crianças, e isso a gente precisa fortalecer. Não quero falar que a direita esteja dividida, eu acho que a direita tem amadurecido com esse processo político e para nós, para mim, por exemplo, todas as pessoas que se destacam nessas lideranças e que a gente possa destacar mais pessoas, elas possam ser muito bem-vindas e recebidas por todos nós. A senhora morou na Inglaterra, né? Isso. Em Londres, morou nos Estados Unidos também, né? Que experiência a senhora traz para o Brasil? Olha, primeiro essa responsabilidade coletiva, né? São países altamente desenvolvidos, mas tem também uma assistência, né? Por exemplo, na Inglaterra, quando a criança nasce, eles já monitoram a criança sabendo o seguinte, olha, nós temos que ter a quantidade de escola pela quantidade de nascimento, nós temos que ter acesso, né? Lá não se tem creche gratuita, mas nós temos escola fundamental, pública para as pessoas, e também o direito dessa criança ter todo o desenvolvimento. Então, assim, a responsabilidade de um pai levar o seu filho na escola, se ele falta algum tempo, ele realmente é acionado pelo Ministério da Educação. Lá há um incentivo à natalidade, né? Incentiva a natalidade. Quem tem filhos recebe imediatamente vários benefícios, né? E há visitas programadas, né? A enfermeira vai na casa. Eu tive 3 filhos na Inglaterra e é interessante isso, por quê? Porque os 3 filhos que nasceram lá, primeiro, assistência toda, né, do NHS, e segundo, exatamente isso. Antes do meu filho nascer, eu recebi visitas na minha casa para ver as condições da minha casa, isso independente de onde a pessoa mora. Isso. Então, é uma responsabilidade do Estado. O Estado tem, a todo momento, o número exato de crianças e em que condições... Em que condições tem. Quando existe uma mãe solteira, uma mãe solo, por exemplo, aquela mãe, ela recebe um benefício de um aluguel até uma determinada idade da criança, por exemplo, 8 anos de idade, ela recebe um aluguel para que ela tenha pelo menos um quarto para que ela possa ficar com a criança. A partir dos 9 anos de idade, o Estado já acredita que a criança tem que ter o seu quarto. Então, aumenta o valor do aluguel para que essa criança tenha a sua preservação na sua intimidade. A diferença de aplicar um programa desse aqui é o número de pessoas a serem atendidas, né? Mas para que elas... É importante isso, mas para que elas possam manter esse benefício, elas precisam estar
em lugares mostrando que elas estão ativas procurando um emprego. Então, esse aqui é o ponto essencial do Brasil, é que a gente possa fazer a profissionalização das pessoas. E a quantidade, com certeza, é uma quantidade muito menor do que a nossa realidade, mas para isso nós temos que iniciar um processo, né, principalmente de educacional da população. Pois é, o programa educacional. Recentemente, um estudo do IBGE e analisado, uns papers interessantes do IPEA, mostra que a educação ela tem um projeto a longo prazo, tem que ser a longo prazo, tem que ser o comprometimento. E os técnicos do IPEA foram nas melhores escolas do país, segundo o IDEB, né? E nas piores. E os técnicos analisaram o que existe na pior, o que existe na melhor e o que há de comum. Mudou um pouco. Hoje a melhor escola do Brasil é Paraná, mas era Ceará. O Ceará hoje está em segundo lugar. Então, um aluno de uma escola pública do Ceará, ele equivale a um aluno de uma melhor escola do Rio de Janeiro e de São Paulo, com mensalidade de R$10.000. O melhor aluno do Brasil, que paga bem R$10.000 de mensalidade, é igual ao pior aluno lá, um aluno de uma dessas atendidas pela sociedade lá de Londres, por exemplo, em termos de educação. E a gente vê que não é verba. A conclusão é de que não é verba também, mas não é só verba. Existe todo um trabalho. Com certeza absoluta. Eu vejo, Zé Maria, que nós precisamos começar a entender como que a nossa Constituição ela funciona. Primeiro, nós deixamos como responsabilidade os municípios, os estados, pela educação fundamental, básica, e deixamos aí a nossa federação, que tem a grande parcela do orçamento responsável das universidades federais. É muito importante que a gente possa fazer com que a nossa federação se responsabilize por essa educação básica das nossas crianças. Nós estamos falando de uma realidade, por exemplo, de alguns municípios que não têm realmente dinheiro para que possa manter e priorizar. E eu costumo dizer o seguinte: por que a criança e o adolescente, principalmente, não é prioridade? Eu fiz parte da Comissão da Educação lá na Câmara e eu nunca vi uma discussão de acesso à creche, a uma melhoria no ensino fundamental, mas eu sempre vi a ampliação das universidades federais, que é muito importante a pesquisa, né? Construção de escola. E construção de escola. Por quê? O deputado adora construir alguma coisa. Mas por quê? Porque criança não tem voto. Né? Então, quando nós, brasileiros, começarmos a entender que as crianças não é meu filho, nem o seu filho e neto, é nossas crianças. Não no sentido de interferir na educação paterna e materna ou familiar, não é esse o sentido, é de dar oportunização para que essas crianças desenvolvam. O Brasil, por exemplo, é um dos únicos, poucos países que nós temos escolas de 2 turnos. Na grande maioria dos países, e principalmente todos 100% desenvolvidos, as crianças ficam em período integral. Então, é isso que nós precisamos investir. Agora, para que a gente possa investir, eu não vejo que é um investimento a longo prazo. Eu acredito que se o Brasil começar a abraçar hoje a criança, em 10 anos nós já temos os frutos de uma educação de qualidade. O Cristóvão, que é um correligionário da senhora hoje aqui, né? Ele dizia que o Brasil tem uma agência dos Correios, uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, uma agência do INSS, em cada município, e não tem absolutamente nenhuma escola federal. São pouquíssimas as escolas federais, acho que 2 ou 3. O governo não tem mais do que 80 professores contratados federais do ensino básico, né? Tem das universidades e dos institutos federais. E a proposta que eu estou vendo a senhora expondo aqui é de inversão dessa pirâmide, né? Federalizar o ensino básico. Federalizar o ensino básico, trazer essa responsabilização, né, onde tem o bolo, a cereja do bolo, o dinheiro, né, para que a gente possa realmente assumir essa geração e dar oportunidade. Porque a criança, eu digo assim, até antes mesmo de nascimento dela, no ventre materno da mãe, ela tem um desenvolvimento cognitivo, isso é ciência. Eu faço um curso de extensão em Harvard que ele fala exatamente isso. Eles já conseguiram comprovar que cada
dólar investido nessa primeira fase de vida, você economiza na adolescência $7. Quer dizer, não existe nenhum investimento que você consiga aumentar 700% nisso aí. Então, o que nós precisamos fazer é com que o Estado entenda e os políticos, a gente está aqui num período pré-eleitoral, que as pessoas observem isso, o que o político pensa em relação à educação, porque a política influencia nisso. Como que é que aquele município entende a educação? E ele investindo nisso, colocando realmente a cereja do bolo, colocando essa responsabilidade não só com um turno integral, mas com uma alimentação de qualidade, uma segurança alimentar, você muda o percurso daquela geração. E você mudando o percurso daquela geração, todos que estão em volta também se mudam. Então o Brasil ele precisa realmente fazer com que os professores cada vez mais tenham uma formação continuada, que como você disse, não é só um investimento financeiro, mas que a gente possa colocar oportunização para vários professores aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente percebe a ausência de uma formação continuada, é uma reclamação dos próprios professores, a manutenção de escola, encontrar outras metodologias, né? Em vários países nós temos várias outras metodologias de ensino e que é importante nós abrirmos essa possibilidade de outras metodologias. A gente viu aqui em Brasília, por exemplo, algumas escolas tendo destaque no IDEB por metodologias diferentes e eu acredito que dessa forma nós conseguimos mudar o nosso futuro e o nosso presente. É interessante porque o IDEB ele mede a qualidade do aluno. Houve um grande programa no governo Fernando Henrique, de todos na escola, levaram as crianças, ótimo, mas esqueceram exatamente da qualidade, a nossa qualidade não está boa. E eu adoro os estudos do IPEA, trazem resumos muito bons, já analisa o estrago que a Covid fez, que esse processo fez no ensino brasileiro, atrasou muito, né? Eu tenho um filho que foi exatamente alfabetizado, eu não vou dizer que nem alfabetizado, mas passou por esse processo exatamente durante a alfabetização, né? E como que primeiro nós verificamos que é impossível você digitalizar esses primeiros anos de vida, né? Essa primeira educação, e hoje, como a gente disse, a gente tem a geração aí frutos do Covid, né? E que as escolas estão fazendo uma força-tarefa para que a gente consiga realmente alfabetizar essas crianças. E essa janela de oportunidade, Zé Maria, é importante dizer que é um momento mesmo, vamos dizer assim, físico. Não é algo que eu queira ou por falta de oportunidade. O ser humano está num processo de desenvolvimento ainda. Ele termina o desenvolvimento dele no córtex frontal com 21 anos. E o que acontece? Então, esses primeiros anos de vida é o momento de a criança absorver a alfabetização, aprender uma segunda língua, aprender, inclusive, a tecnologia. E essas crianças hoje, além de não ter acesso à internet, como que você vai ensinar uma coordenação motora fina para uma criança? Como que você vai ensinar ela a escrever um A? Se ela não teve aquela... Se ela não teve aquela base? Deputada, eu queria que a senhora falasse mais assim, sobre a sua tese de mudança da lógica econômica de Brasília, né? Brasília, hoje, todo mundo acha que é 100%, mas não é. 30% é atividade pública, né? Funcionário público. Eu até me assustei com esse número, eu achei que era mais. Não é. 30% da atividade econômica aqui é pública, ou seja, funcionários públicos. Ou seja, Brasília hoje tem 70% de atividade própria econômica, né? Brasília sobreviveria sem o governo aqui. Não, hoje com certeza. Hoje nós temos aí a redução. É importante dizer assim, que primeiro que nós tivemos uma redução dos servidores públicos por conta de falta de concurso, chamamento, existem outras fontes, vamos dizer, de comissionados, e o varejo daqui do Distrito Federal é muito intenso, é bastante intenso. O que nós não vamos sobreviver é a respeito orçamentário. Hoje a arrecadação tributária do Distrito Federal não paga o Distrito Federal, por isso que nós somos dependentes ainda do Fundo Constitucional. O que eu defendo no Distrito Federal é que a gente
possa cada vez amadurecer para que a gente possa se tornar, vamos dizer, um distrito com mais independência, né? O que os jovens hoje os jovens brasilienses, muitos deles não têm o objetivo de se tornar um servidor público. Houve uma febre aqui. Houve uma febre, né? Hoje, pela escassez de concurso público, outras formas de contratação, hoje os jovens querem empreender. E que nós precisamos fazer com que o Distrito Federal, ele mude essa matriz econômica para que cada vez mais ele não dependa do Fundo Constitucional, que hoje hoje representa quase 50% da nossa arrecadação. Nós estamos aí com um fundo constitucional de praticamente 23 bilhões de reais, então isso significa muito e que nós precisamos mudar essa matriz econômica. Como que a gente muda a matriz econômica? Primeiro, ensinando para os nossos jovens a questão do empreendedorismo, ensinando para os nossos jovens que nós podemos mudar nossa perspectiva. Hoje a tecnologia ela faz com que a gente não tenha fronteiras. Segundo item, nós temos que fazer com que os lugares, a nossa casa, a nossa propriedade rural, ela seja regularizada. Nós não podemos aceitar a grilagem de terra. Aí dá uma mudada geral, né? Mudada geral. Por quê? Porque a partir desse momento nós temos uma área rural aqui muito pujante, vamos dizer assim, só que eles não conseguem investir em tecnologia, porque não conseguem, como eles não têm um bem garantido, eles não conseguem ter acesso ao FCO, não conseguem nenhum empréstimo. E a outra questão, e que é uma realidade, é que o funcionário público, há 10 anos atrás, ele tinha um padrão de vida. Hoje, o salário dele não condiz com o que ele tinha de padrão de vida. Então, hoje, nós perdemos também esse padrão de vida. O servidor público perdeu muito padrão de vida por falta de reajuste salarial. Então, nós hoje não temos mais a dependência do servidor público para que funcione Brasília. Então, são vários fatores aí que mudam e que a gente precisa fazer com que Brasília tenha essa independência. Eu acho muito bom, na realidade. Eu acho também, acho legal. Brasília está ficando independente, cresceu. Apesar de nós ainda temos que defender o Fundo Constitucional. Isso. Não podemos abrir mão. Conversa boa com a deputada Paula Belmonte, né? Ela foi deputada federal, agora deputada distrital daqui de Brasília. Queria agradecer. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a você, esse momento aqui na Jovem Pan, que cada vez mais a Jovem Pan chegue no coração e na mente das pessoas. Eu sou muito grata à rádio. Na minha primeira eleição, eu fui muito abraçada, inclusive pela Jovem Pan, oportunidade de eu me apresentar às pessoas e que as pessoas que estejam nos escutando estejam junto, exatamente olhando para quem que vai votar, que é uma responsabilidade muito grande, o voto. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.